Guys, before we jump into the video, just let me say this to all of my non-Portuguese viewers. Today's video is going to be entirely in Portuguese. And the reason for that is because there's a chain of YouTube videos going on, a chain of Portuguese YouTube videos, and I'm a part of it. I'm going to explain everything in just a bit, but don't worry because I will leave English subtitles for you guys. So yeah, let's switch into Portuguese right after this. Saudações gamers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Retro Raider. O meu nome é Johnny Retro e bem-vindos ao canal. Pois é, um vídeo em português hoje para ser um pouco diferente e a razão do vídeo de hoje ser em português tem a ver com o facto de estar a acontecer uma corrente de youtubers nacionais da qual eu faço parte. Uma corrente que foi iniciada pelo Leandro Alves com o intuito de juntar youtubers portugueses para fazerem um vídeo sobre as consolas que marcaram a nossa vida. Eu fui nomeado pelo Marco do MF Gaming, mas antes da nomeação do Marco eu já tinha sido nomeado por outro youtuber. Fui nomeado pelo Gil, a.k.a. RetroStew. O Gil nomeou-me em dezembro e dezembro é sempre um mês caótico para mim e eu não fazia ideia de que o Gil, a.k.a. RetroStew, me ia nomear e então foi impossível para mim fazer o vídeo na altura. Portanto eu tinha de mencionar estas duas nomeações, RetroStew e MF Gaming. Eu vou deixar o link dos canais de todos os meus colegas que participaram nesta corrente aqui em baixo na caixinha das descrições para vocês verem. E pronto, não havia propriamente um limite de consolas, eu creio que poderiam ser consolas tanto retro como modernas. Eu escolhi 4 e estas 4 consolas sem dúvida alguma foram as consolas que mais marcaram a minha vida. E a Genesis disto tudo, ou neste caso a Mega Drive disto tudo, foi a Mega Drive, foi o início para mim. Aqui a minha Mega Drive 2, que eu tenho orgulhosamente junto com o Mega CD 2, e esta realmente foi a consola que começou tudo para mim. Eu tenho um vídeo sobre isso, vocês já sabem, a Mega Drive foi a consola que começou tudo para mim. Eu tinha 5 anos na altura e foi um amigo do meu pai, que me pôs a jogar a Mega Drive na altura com o Mega Games 2, e que melhor maneira de começar do que com esta compilação, Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Golden Axe, e até aos dias de hoje é uma consola que eu jogo muito. É sem dúvida alguma o meu sistema de 16 bits preferido, é também provavelmente o sistema retro que eu mais adoro colecionar, e a Mega Drive foi um marco muito grande para o mundo dos videojogos, especialmente aqui em Portugal, na Europa, onde a Nintendo era predominante do resto do mundo, mas aqui jogava-se muito Sega, muito Mega Drive no início dos anos 90, sem dúvida alguma. Uma biblioteca riquíssima, portos de arcades espetaculares, IPs fantásticos que duram até aos dias de hoje. E lá está, acho que em tudo da vida nós nunca esquecemos a primeira vez, portanto a Mega Drive, sem dúvida alguma, uma das grandes consolas da minha vida. Ora bem, a segunda consola, um ícone no mundo dos videojogos, sem dúvida alguma a minha consola preferida de todos os tempos, hands down, Sony PlayStation. Ora, a Mega Drive foi a primeira consola que eu joguei. No entanto, a PlayStation 1 foi a primeira consola que eu tive em casa. E até aos dias de hoje continua a ser a minha consola preferida de todos os tempos. Também foi a razão por qual eu comprei isto. Não é tão bom como a PlayStation original. Para falar a verdade, não comprei isto. Mas lá está, teve de acontecer porque, é a PlayStation 1. A razão da PlayStation 1 ser a minha consola preferida de todos os tempos não tem só a ver com o facto de me trazer boas recordações, não tem só a ver com nostalgia, tem sim a ver com o facto da sua biblioteca fantástica. Eu digo isto em relação a todos os sistemas. Para mim, aquilo que faz uma consola, o que a consola é, o que a consola representa, é a biblioteca de jogos que a acompanha. E a PlayStation 1 tem sem dúvida alguma uma biblioteca invejável. Há literalmente de tudo na PlayStation 1, há de tudo um pouco para todos os gostos. Jogos de plataformas, jogos de corrida, jogos de simulação, jogos de estratégia, jogos de luta, RPGs, uma biblioteca invejável para qualquer fã de role-playing games. E foi também aquela consola que marcou grande parte da minha infância, grandes memórias com títulos que foram lançados originalmente na PlayStation 1. Tomb Raider, por exemplo, por acaso foi lançado inicialmente na Sega Saturn, mas quando nós lembramos dos Tomb Raider clássicos, nós pensamos na PlayStation 1. Crash Bandicoot, Tekken, Bloody Roar, Medieval, Abe's Oddworld, Metal Gear Solid, todos estes grandes clássicos que os putos dos anos 90 como eu se lembram de ter jogado, que nos marcaram até aos dias de hoje. E foi também a primeira consola da minha empresa preferida, da minha marca preferida no mundo dos jogos, a Sony. Eu não sou um fanboy da Sony, tal como não sou um fanboy da Sega. Eu gosto literalmente de tudo um pouco. Eu cresci também com jogos da Nintendo no Game Boy, eu cresci também com jogos da Atari, como o pai mostrou,
com jogos do ZX Spectrum que, pá, malta mais velha da minha família também mostrou, mas todos nós temos os nossos preferidos e a Sony é a marca com qual eu mais me identifico, sem dúvida alguma. E eu vou aproveitar este ponto para mencionar a terceira consola que marcou a minha vida. Este canal chama-se Retro Raider e eu auto-intitulo-me de Johnny Retro, mas nem tudo tem a ver com retro video games, e a verdade é que eu jogo muitos jogos atuais. Eu, desde que sou gamer, sempre acompanhei as novas gerações, adoro ver um jogo com gráficos incríveis, super realistas, e gosto de acompanhar a tecnologia, gosto de ver o que é que a tecnologia traz de novo para o mundo dos videojogos. E no que toca a plataformas modernas, sem dúvida alguma que esta é a minha preferida, e é a minha PlayStation 4, que eu tenho aqui a edição Darth Vader que veio com o Star Wars Battlefront. Ora, porquê é que eu estou a mencionar a PlayStation 4? Em primeiro lugar, opá, lá está, é Sony. Quando se trata de plataformas atuais, eu não tenho todos os sistemas atuais, tenho por acaso a Nintendo Switch, que também é um sistema que eu adoro, mas ao longo dos anos era impossível para mim alimentar uma coleção, uma biblioteca só com plataformas modernas, porque, opá, é caro. E então lá está, eu sempre acompanhei a Sony, mas a PlayStation 4 é realmente especial para mim. Mas temos de voltar um pouco atrás no tempo para eu explicar qual a razão. Temos de voltar para o ano de 2006. Em 2006 a PlayStation 3 saiu, eu estava super motivado quando a PlayStation 3 foi anunciada e eu fui comprar a consola julgo um mês depois de ter saído, e eu tenho a dizer que fiquei extremamente desiludido e até aos dias de hoje é a consola da Sony que eu menos gosto. Sem contar com isto. E a razão da PlayStation 3 me ter desiludido teve a ver com o facto de, na altura, eu julgo que o mercado dos videojogos estava a mudar. Foi quando eu senti aquele choque de os gráficos estavam mais bonitos do que nunca, as jogabilidades estavam fantásticas, mas os jogos, pelo menos para mim, deixaram de ser divertidos. Mesmo os títulos novos que estavam a ser lançados para a PlayStation 3 não me estavam a despertar nenhum interesse. E depois, claro, veio toda a onda de DLCs, etc. E eu sei, ainda temos isso nos dias de hoje, cada vez mais. Possivelmente é o futuro. Simplesmente eu agora já aprendi a lidar com isso, digamos que já aceitei, mas na altura foi um choque para mim. E foi exatamente nessa altura que eu voltei atrás no tempo, digamos, e me comecei a dedicar a consolas retro, a videojogos do passado, porque o que estava a acontecer na cena atual gaming da altura simplesmente não me estava a agradar. No entanto, é aí que entra a PlayStation 4, porque a PlayStation 4 foi aquele sistema que me trouxe de volta para a atualidade do gaming. Novamente, em primeiro lugar, tem a ver com a sua fantástica e vasta biblioteca. Muitos IPs fantásticos que saíram para a PlayStation 4, muitos remakes que saíram de jogos que fizeram parte da minha infância. Eu sei que muita gente não gosta de remakes e de remasters, pessoalmente eu sou um grande fã. Acho que é uma maneira fantástica de dar a conhecer estes clássicos às gerações atuais e também para a malta mais velha como eu, reviver estes clássicos, mas num sistema moderno. Vou só dar aqui um grande exemplo: Crash Bandicoot Insane Trilogy. Crash Bandicoot, que já andava desaparecido dos mapas há muito tempo e voltou em grande com esta trilogia fantástica. E outra razão pelo qual a PlayStation 4 é o meu sistema atual de eleição tem a ver com o facto de a Sony estar a apoiar imenso os indie developers. E sim, temos jogos indie para todas as plataformas, o que é fantástico, mas a Sony desde o início que apostou forte nos estúdios indie. E eu adoro a comunidade indie, jogos fantásticos têm sido lançados nos últimos anos, e eu acho sinceramente que os indie developers estão a trazer ideias fantásticas para a mesa. Tenho aqui alguns exemplos que eu tenho na coleção, alguns dos meus preferidos, como por exemplo Journey, The Collector's Edition. Temos aqui também Brothers, A Tale of Two Sons, um jogo brutal, extremamente emocionante. Um jogo muito bonito, com puzzles interessantes e com uma história que, de certeza que vai derreter os vossos corações. Tenho também aqui o Collector's Edition de Silence, novamente um grande jogo, e uma versão física fantástica, cheia de extras, e nós muitas vezes só encontramos estas versões em formatos indie. E por último, um jogo por parte da Dontnod, que foi licenciado pela grande Square Enix, Life is Strange. Posso dizer sem dúvida alguma que nos últimos 5 anos esta foi a franquia que eu mais gostei. Tenho aqui também o Before the Storm e ainda não comecei a jogar o Life is Strange 2 porque estou à espera do formato físico. E a sério pessoal, se vocês nunca jogaram Life is Strange, por favor deem uma oportunidade a esta franquia. E por último, tenho aqui uma escolha um pouco controversa, até porque é um sistema que não é oficial. É um sistema clone, mas é uma consola que me tem ajudado muito, é extremamente conveniente, especialmente aqui para o canal. E é a minha querida Retron 5. Ora, porquê a razão de eu estar a escolher a Retron 5? Assim como a PlayStation 4 foi a consola que me trouxe de volta, digamos, para a era moderna dos jogos, a Retron 5 foi aquela consola que me fez despertar o gosto pelo colecionismo
e pelos jogos antigos do passado. Com o Retron 5 nós podemos jogar NES, Famicom, Super Nintendo, Genesis, Mega Drive, Game Boy Color, Game Boy Advance. Com o adaptador 3-in-1 nós podemos jogar Game Gear, Master System Cards. E sim, quando saiu a Retron 5 eu já tinha todas estas consolas, mas por conveniência, esta é uma consola fantástica na minha opinião. No entanto, eu tenho a dizer que nada substitui o hardware original. No entanto, eu acho que de momento nós estamos a atravessar uma fase onde há centenas e centenas de opções no mercado. Um mercado que sinceramente está a ficar extremamente saturado, que é o mercado das consolas clone, lá está, das consolas mini, da Retron 5, etc. E há tanta variedade, há tanta escolha que às vezes uma pessoa não sabe para onde é que se há de virar. No entanto, eu acho que estas consolas são necessárias, há sem dúvida um mercado para elas, porque nem toda a gente está interessada em Raspberry Pis, nem toda a gente está interessada em emuladores no PC, e a Retron 5 permite isso porque nós podemos jogar os nossos cartuchos originais com os comandos originais e ter output de 720 para as nossas televisões modernas. E com o adaptador 3-in-1 nós podemos fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é jogar Game Gear na televisão. Isto para mim é brutal, sem dúvida alguma, ajuda-me imenso aqui no canal. Todo o meu gameplay é capturado através da Retron 5, todos os jogos que são compatíveis com a Retron 5 é o que eu uso para capturar gameplay. Também temos aqui uma slot para cartão SD e através dessa slot nós conseguimos dar um hack, digamos assim, à consola. Portanto, eu na minha Retron 5, através do cartão SD, posso jogar homebrews, posso jogar ROM hacks. E foi uma consola que na altura, quando eu a recebi, o meu bichinho do colecionismo estava um pouco adormecido e, sinceramente não sei, só sei dizer que quando eu liguei a Retron 5 à televisão e comecei a pôr os meus cartuchos e a buscar os meus comandos antigos, comecei a jogar e lá está, veio o bichinho de volta porque deu-me vontade de ter mais cartuchos para poder jogar na consola. E lá está, voltando ao assunto do mercado saturado, de momento há imensas marcas a fazerem artigos semelhantes, uns melhores, outros piores, outros mais em conta, outros mais caros, e eu acho que é bom haver essa competitividade no mercado. Acho que é bom haver opção de escolha. No entanto, a Hyperkin é uma marca que, na minha opinião, tem feito um trabalho excepcional. É uma marca que já cometeu alguns erros no passado, mas é também uma marca que mantém um contacto muito bom com o cliente. Aprenderam com os erros, sem dúvida alguma, e têm lançado muito bom hardware para plataformas retro. Não só consolas, mas como cabos, comandos. No entanto, eu não estou aqui a querer vender nada, pessoal. É simplesmente uma marca com a qual eu me identifico. Gosto bastante dos produtos da Hyperkin. Não tenho razão de queixa, sinceramente. E a Retron 5 é a minha consola clone ou de emulação preferida. E foi este o vídeo, foram estas as consolas da minha vida. E fiquem à vontade, pessoal, digam-me aí na caixinha dos comentários quais foram as consolas que mais marcaram a vossa vida. Foi algum sistema retro da vossa infância em particular? Algum sistema moderno? Digam aí, pessoal, na caixinha das descrições e aproveitem para deixar um like neste vídeo e subscrever o canal. Ora bem, para concluir o vídeo, eu vou nomear um youtuber português para dar continuidade à corrente das consolas da minha vida. O youtuber que eu vou nomear é o Viriatus PC. Uma última parte, antes de concluir o vídeo, deixem-me lembrar-vos que está a decorrer um giveaway aqui no meu canal desta cópia do Tomb Raider para a PlayStation 1. Um giveaway para celebrar os meus primeiros 1000 inscritos aqui no canal Retro Raider. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição para vocês poderem participar no giveaway e quem sabe ganhar o Tomb Raider para a PS1. E com isto concluo o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Vimos no próximo vídeo e, como sempre, Game Alor.